Fazendo a análise agora para os circuitos paralelos, a primeira coisa que a gente vai poder observar é que a corrente ela tem vários caminhos para circular, não é mais um único caminho. Então, nesse caso, para esse exemplo, ela tem 3 resistores em paralelo, então são 3 caminhos para a passagem da corrente elétrica. O que vai proporcionar a seguinte situação: a corrente que sai da fonte se divide inversamente proporcional ao valor de cada resistor. E assim sendo, a gente vai ter que a soma das correntes de todos os resistores vai ser igual à corrente da fonte, tá? Bom, como a fonte de tensão está sendo aplicada exatamente nos mesmos pontos de cada resistor, então a tensão da fonte vai ser igual em todos os resistores. Então a gente pode chegar às seguintes conclusões. A corrente se divide de forma inversamente proporcional aos valores das resistências. E daí, se eu somar então a corrente IR1 mais IR2 mais IR3, eu vou ter a corrente da fonte. E a tensão da fonte está sendo aplicada sobre todos os elementos, portanto a tensão de todos os resistores é a mesma da fonte. Então, tensão da fonte é igual a tensão R1, tensão R2, que é igual a tensão no resistor 3. Analisando a resistência equivalente, eu vou me basear pela soma das correntes aqui. Então, a corrente da fonte é igual à soma das 3 correntes nos resistores. Substituindo pela lei de Ohm as correntes, a lei de Ohm diz que a corrente é igual à tensão dividida pela resistência. Então, vai me proporcionar a seguinte situação. Tenho aqui a corrente da fonte que é igual à soma das 3 correntes. Se eu substituir a corrente IR1 pela lei de Ohm, que é a tensão da fonte, já que ela é a mesma para os 3 elementos, divididos por R1, vai ser a mesma coisa que o IR1. Tensão da fonte divididos pelo R2 é a mesma coisa que IR2. E tensão da fonte pelo R3 é a mesma coisa que IR3. Se eu somar essas 3 situações, vai dar a corrente da fonte. Como a tensão da fonte é a mesma para todos, eu posso isolar ela, e isolando ela, eu multiplico dividindo com a divisão 1 por R1, mais 1 por R2, mais 1 por R3, já que o VF saiu de cada elemento aqui e ficou 1 no lugar dele. Se eu passar a tensão da fonte para o outro lado dividindo, vai ficar corrente da fonte dividido pela tensão da fonte, igual ao somatório do contrário de cada resistor. No entanto, a fórmula da lei de Ohm diz que a tensão da fonte é igual, divididos pela corrente da fonte é igual à resistência equivalente, e não o contrário. Então, para que fique a resistência equivalente, eu teria que ter V divididos por I. Para que isso ocorra, eu vou ter que passar a corrente dividindo aqui. E vai ficar 1 divididos pela tensão, divididos de novo pela corrente. Então, tensão pela corrente é o REC, resistência equivalente. Tá? Então, dessa forma, vai surgir 1 divididos por REC, que vai ser igual à soma da 1 divididos por R1, mais 1 divididos por R2, mais 1 divididos por R3. Então, a gente diz que o inverso da resistência equivalente vai ser igual à soma do inverso de cada resistor. Fazendo o exemplo que a gente colocou no anterior, usando a mesma tensão e os mesmos valores de resistência, a gente vai obter os valores aqui de corrente e resistência equivalente para esse circuito. Primeiro vamos encontrar aqui a resistência equivalente. Então, se a gente tem a fórmula aqui, 1 divididos por REC é igual a 1 divididos por R1, mais 1 divididos por R2, mais 1 divididos por R3. Vou substituir os valores de R1, R2 e R3 por aqueles que a gente especificou lá no circuito. O R1 vale 100 ohms, então 1 divididos por R1, mais R2 que vale 180 ohms, e mais R3 que a gente escolheu ali para esse circuito, para esse exemplo, 220 ohms. 1 divididos pela resistência equivalente vai ser igual a 0,01, que é 1 divididos por 100, mais 0,005556, que é 1 dividido por 180, mais
0,004545, que é 1 dividido por 220. Lembrando que a gente sempre vai utilizar aqui 4 números significativos para proporcionar um erro menor nessas contas aqui que tem dízima periódica, tá? Bom, faço a soma aqui agora dos 3 números que eu já encontrei. E a soma desses 3 números vai ser, repetir aqui, 1 divididos por REC, vai ser igual à soma dos 3, que vai dar 0,020101. Como eu vou usar 4 números significativos, esses viria até aqui, né? Esse 0 não é significativo, então eu posso fazer por 0,0201 apenas, tá? Bom, eu vou isolar esse REC, vou ter que passar ele multiplicando e esse resultado aqui dividindo. Então o REC vai ser igual a 1 divididos por 0,0201. Então a resistência equivalente vai ser aproximadamente 49,75 ohms. Então eu já achei a resistência equivalente, que é a resistência que a fonte está enxergando nesse circuito. É como se a fonte estivesse enxergando um único resistor de 49,75 ohms. Agora eu tenho que encontrar a corrente e do resistor 1, do resistor 2, do resistor 3 e a corrente total, né? Bom, a tensão que está em cada resistor a gente já sabe que ela é igual para todos, então é 5 volts a fonte de tensão, então tem 5 volts no resistor 1, 5 volts no resistor 2, 5 volts no resistor 3. Para eu achar a corrente da fonte, eu vou ter que usar a tensão da fonte, segundo a lei de Ohm, divididos pela resistência equivalente, o que vai me proporcionar 5 volts divididos por 49,75 ohms. E isso vai me proporcionar aí uma corrente de 100,5 vezes 10 a menos 3 ampere, ou corrente da fonte é igual a 100,5 miliampere. Bom, essa corrente que sai da fonte, ela está vindo aqui, ó, IF. 100,5 miliampere. Ela vai se dividir, parte vem para cá e o restante vai para o R2 e o restante para o R3, tá? Então, eu posso pegar, como a tensão é a mesma para todos os resistores, eu vou fazer tensão divididos pelo resistor 1, 5 por R1, e vai dar a corrente no resistor 1. 5 divididos pelo resistor 2, que é 180, a corrente nele. E 5 divididos pelo resistor 3, a corrente que passa nele. Então, a corrente que está no resistor 1 vai ser corrente IR1 é igual a tensão da fonte R1, tensão da fonte divididos por R1. A tensão da fonte é 5 volts, divididos pelo resistor 1, que é 100, vai obter exatamente a corrente IR1 igual a 50 miliampere. Para o resistor 2, eu vou ter a corrente IR2, que vai ser igual a 5 divididos por 180 ohms. 5 divididos por 180 ohms vai dar exatamente 27,78 miliampere. E a corrente IR3 vai ser 5 divididos por 220 ohms, que vai ser igual a 22,72 miliampere. Deixa eu colocar aqui embaixo. IR3 igual a 22,72 miliampere. Então, se eu somar 22,72 miliampere mais 27,78 miliampere, que é a corrente IR2 e IR3,
mais os 50 mA que é a corrente IR1, eu vou obter aproximadamente lá a corrente de 100,5 mA, que é a corrente total que sai da fonte e que se divide por aqueles valores inversamente proporcional aos valores de cada resistor. Esse é o circuito, é a análise do circuito em paralelo. Bom, tem também algumas particularidades aí do circuito paralelo. Por exemplo, a primeira particularidade é quando eu pego dois resistores em paralelo, eu vou obter a seguinte expressão, que é 1 dividido por REC é igual a 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2, conforme a gente viu anteriormente. Bom, se eu aplicar aqui o mínimo múltiplo comum entre esses dois resistores, eu posso fazer o produto dos dois e vou obter o mínimo múltiplo comum. Então vai ser R1 vezes R2, e se eu dividir aqui R1 vezes R2 divididos por R1, vai ficar só o R2, vezes o 1 vai ficar R2, mais R1 vezes R2 divididos por R2 vai sobrar só R1, vezes 1 vai ficar R1, né? Daí se eu multiplicar aqui em cruz, se fizer em cruz aqui, inverter as situações deles, o R1 vezes R2 vai vir para cima, o R2 mais R1 vai vir para baixo, R2 vai vir para baixo, o REC vai para cima e o 1 vai para baixo. Então vou obter uma fórmula que vai dizer que REC é igual ao produto dos resistores R1 vezes R2 divididos por R1 mais R2, né? Então eu posso utilizar, ao invés de ficar fazendo aquela situação do 1 dividido por R1, depois do mais 1 dividido por R2, e depois achar o resultado, somar e depois fazer o REC, eu posso simplesmente fazer o produto dos dois resistores divididos pela soma, e fazer isso passo por passo, tá? E a outra particularidade dos resistores em série é quando tenho vários resistores iguais, de mesmo valor. Então vamos supor aqui que eu tenho um valor R e dois valores R, tá? Essa resistência aqui, ela vai dar exatamente a metade. Por exemplo, se for dois resistores de 100 ohms, o REC, que seria o produto, seria, vamos colocar aqui, ó, 100 vezes 100, se eu supor que os dois resistores são de 100 ohms, divididos por 100 mais 100. Esse resultado vai dar exatamente 50 ohms. É só fazer a conta lá, vai dar 50 ohms. E a mesma coisa se eu tivesse três resistores iguais em série. Por exemplo, três resistores de 180 ohms. Então eu faria a conta, né, da resistência equivalente e ele daria exatamente 1/3 desse resistor, tá? Então a resistência equivalente quando tem vários resistores iguais é igual à divisão pela quantidade de resistores do valor desse resistor. Então você vai fazer o valor do resistor dividido pela quantidade de resistores iguais que tem em paralelo no circuito. São as duas particularidades do circuito em paralelo.